Bem-vindos! Este canal foi criado para ajudar nos esclarecimentos quanto às atividades da lista 6, que foram passadas na semana de 11 a 15 de maio. Antes de mais nada, acho que seria interessante nós relembrarmos o cálculo das potências. 4 elevado ao cubo, como vocês podem observar ali, é 4 vezes 4 vezes 4, porque a base é 4 e o expoente é 3. E aí você vai repetir a base quantas vezes o expoente está indicando. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Outra consideração que é bom relembrar é a regra do expoente 1. Sempre que você tiver um número ou até uma letra elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número ou a própria letra. Então, 250 elevado a 1, 250. Se nós tivéssemos colocado A elevado a 1, também é A. Outra regrinha rápida. Expoente zero. O resultado sempre vai ser 1. Então, 250 elevado a zero é igual a 1. Da mesma maneira que se eu tivesse colocado A, uma letra ou outra letra qualquer, elevado ao expoente zero, o resultado também terminaria dando 1. Mas o que me traz hoje mais aqui são essas propriedades. Eu acho que é interessante nós comentarmos a respeito delas para poder desenvolver o assunto, aprofundá-lo. Uma das questões que nós temos é que, às vezes, aparecem expressões onde a base se repete, como neste exemplo aqui da primeira propriedade, P1, que é o produto de potências de mesma base. Vocês podem observar que nós temos 5 elevado à quinta vezes 5 elevado ao quadrado. O que apareceu no passo seguinte? Que você repete essa base 5. A gente não vai fazer 5 vezes 5, 25. Isso é errado. Nós vamos repetir a base 5 e vamos juntar a quantidade dos expoentes. Então, o primeiro expoente é 5, o segundo 2, 5 mais 2, 7. 5 elevado à sétima. É necessário calcular? Não. Dentro do que nós estamos trabalhando, não há necessidade de haver esse cálculo. Basta apenas deixar a resposta indicada em forma de potência. A segunda propriedade, que eu acho que é interessante também, é justamente o contrário. Se antes nós tínhamos o produto, quer dizer, a multiplicação entre as bases iguais, agora nós temos o quociente, ou seja, a divisão. Então, quando você tiver bases iguais e uma divisão entre elas, você repete a base e você diminui os expoentes. Observe que neste exemplo, o segundo expoente é negativo. Sim, isso é possível, o expoente ser negativo também. Então, nós teremos 8, que é do primeiro, menos, por causa de ser um quociente, uma divisão, menos 2. Haverá uma regra de sinal. Então, 8 mais 2, porque menos com menos é mais, o expoente final, 10. 12 elevado à décima potência. Outra que também é interessante nós falarmos, que é muito aplicada, é a potência de uma potência. Válida para letras, válida para números. O que nós colocamos aqui? Eu já botei as potências em forma fracionária de propósito. Pode acontecer, vocês vão ter um contato maior com isso no nono ano. Repetimos a base, nesse caso do exemplo, a base é 3. Multiplicamos o expoente interno com o expoente que está externo ao parênteses. Aí nós temos indicado 1/2 vezes 2/5. E aí, fazendo a multiplicação, vocês devem pensar, mas como é que apareceu esse 1/5 no resultado? Simples, nós faremos 1/2 vezes 2/5, então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 5, 10. 2 décimos é uma fração que pode ser simplificada. E ao simplificar por 2, dividindo em cima e embaixo, nós encontraremos 1/5, que é o resultado final. Essa propriedade ela também pode ser estendida quando você estiver com duas bases diferentes e um expoente externo, que eles chamam potência de produto. Então, cada elemento vai ganhar o expoente externo, como vocês podem ver. O 4 ganhou o expoente menos 2, o 3 também ganhou o expoente menos 2. E pode acontecer também num quociente, quer dizer, numa divisão. Você tem bases diferentes, o 5 vai ganhar o expoente 3, o 4 vai ganhar também o expoente 3. Vamos para exemplos mais práticos.
Menos 2 elevado a 30 vezes menos 2 elevado a 21. Vamos recorrer ao que foi dito antes? Aqui estava dizendo que quando é um produto, nós repetimos a base e somamos o expoente. Não importa se a base é negativa ou não, é isso que nós vamos fazer. Então, você vai colocar menos 2, 30, que é o expoente do primeiro, somado ao expoente 21 do segundo. Eu vou indicar aqui, mas não é necessário nos exercícios vocês fazerem assim. É somente para poder explicar e demonstrar o que nós estamos falando. E aí você termina colocando a base. Como a base é um número negativo, coloca parênteses, isso é importante. 30 mais 21, resultado 51. Vamos fazer com letras? Vamos começar a acostumar com a álgebra, que é o assunto desse ano? A base é x. O que nós vamos fazer? Repete a base x. Quem são os expoentes? 3 e 2. Muitos poderiam dizer, tá, e o outro x? O que acontece? É aquele 1 invisível. E aí você junta esse 1 também. Então, repetindo a base x, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Esse vai ser o resultado. Na divisão, mesmo procedimento. Vocês reparem que eu peguei os mesmos valores, só que agora eu coloquei o quociente, que é a divisão. Repete o menos 2, que é a base. E como agora é uma divisão, o que diz aqui no quociente? Que nós vamos diminuir. Então, eu vou fazer 30 menos expoente 21. Repete o menos 2, que é a base. 30 tira 21, 9. Resultado final. Com letras também, com certeza. Repete a base, que é x. Quem são os expoentes mesmo? 3. Nós vamos tirar 2. E vamos tirar aquele 1zinho. Lembra daquele 1zinho invisível? Pois é, ele continua aqui. 3 tira 2, 1. 1 menos 1 é 0. Ué, e agora? O que a gente faz? Olha o que a gente viu aqui. Expoente 0, resultado 1. Então, x elevado a 0, 1. Pode acontecer de terminar dessa forma. E a potência de potência, que é a terceira propriedade básica principal. Temos aqui menos 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Vamos colocar numa potência única. Então, repete o menos 2, como eu já disse, número negativo colocado entre parênteses. O 3 que tem aqui vai multiplicar pelo 2 que está do lado de fora. Então, a gente pode dizer que é uma multiplicação 3 vezes 2 que vai agora resultar. 3 vezes 2, 6. Resultado final, não é necessário calcular, nós estamos apenas fazendo a aplicação de propriedades. Para as letras também, com certeza. Repete o x. Quem são os expoentes? 2, 3 e 2. Ninguém vai deixar na matemática assim. Então, a gente vai resumir num expoente só. Como isso pode ser feito? Multiplicando eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Esse vai ser o novo expoente. X elevado à 12ª potência. E aquela propriedade que a gente estava comentando ali das últimas, quando tem bases diferentes e tem um expoente externo. Mesma coisa. A gente aplica essa ideia de usar o expoente interno e multiplicar pelo expoente externo. Então, como nós vamos terminar aqui? Vai ficar 3, que é a base. Qual é o expoente aqui? 2. Qual é o expoente que está fora? 3. 2 vezes 3, 6. Repete o 7. Qual é o expoente do 7? 2. Qual é o expoente externo? 3. 2 vezes 3, 6. Finalmente, 2. Quem é o expoente dele? 3. Qual é o expoente do lado de fora? 3 também. 3 vezes 3, 9. Aí vocês vão falar, deixa assim? Deixa. Por enquanto, deixa, porque isso aqui é só uma parte de uma expressão. Nós vamos parar por aqui, porque essa é a primeira folha. No próximo vídeo, a segunda parte da nossa explicação. Até lá!